Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a forma de cultivar alface na sua horta caseira, pelo método da agricultura natural, que é o método que respeita as leis da natureza, onde não colocamos nenhum tipo de defensivo químico, fertilizante ou esterco. Primeiro passo, definir qual o tipo de alface que você vai querer cultivar na sua horta. Existe alface romana, alface crespa, alface lisa. Você pode comprar esses envelopes, existem diversas marcas. Tenha sempre atenção à data de validade da cultura que você vai escolher. Tá? Não compre envelope vencido, pois você pode ter dificuldade em germinar a cultura escolhida. Você precisa também de uma sementeira. São essas bandejinhas aqui, onde você vai primeiro fazer as suas mudas. Algumas culturas precisam ser cultivadas diretamente em local definitivo e outras necessitam primeiro serem cultivadas numa sementeira para depois de 30 dias você transplantar para o local definitivo. A alface é uma das culturas que necessita primeiro passar por uma sementeira. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tabela de cultivo onde vocês vão conferir quais são as culturas que precisam primeiro ser cultivadas em uma sementeira. Então, esse procedimento que a gente vai seguir com a alface pode ser seguido com as demais culturas que tenham por característica cultivar primeiro em sementeira. Então, você vai pegar a sua sementeira e vai preenchê-la com substrato. Substrato é um produto específico para poder cultivar mudas. Ele é aerado, bem levinho, então a muda consegue ter bastante liberdade de expansão dentro desse produto aqui. Eu vou preencher e já mostro para vocês. Pronto, já preenchi a bandeja com o substrato. Agora eu vou semear uma semente em cada célula. Aqui está a sementinha de alface, agora eu vou colocar nas células. As sementes, elas são bem pequenininhas, então você coloca muito levemente, você não afunda muito, né? A profundidade do bercinho é 2 vezes o tamanho da sementinha, ou seja, nada, né? Então você coloca de forma bem superficial a sementinha em cada célula. Então, após semear, a gente cobre com a própria terra que está ao lado da semente. Rega abundantemente. Eu uso essas garrafinhas de água mineral furadas com alfinete. Que aí rega bem levinho. Você rega bastante. E depois de regar, você mantém, você cobre com um papelão, algum material escuro você cobre para fazer uma espécie de uma estufa, deixar abafadinha as suas sementes por 3 dias, que após 3 dias é o início da germinação. E depois desses 3 dias você vai retirar essa cobertura que você fez e já deixá-la em um local que tenha ventilação e meia sombra. Ela receba 2 horas de sol, mas bem fraquinho, durante 30 dias, porque após 30 dias ela já vai estar em tamanho suficiente para ser transplantada para o local definitivo. Ela vai estar assim, ó. Ela tem que ter 3 folhas para poder você fazer o transplante no canteiro, né? Aí sim, quando chegar nesse estágio, você planta no local definitivo. Se vocês não tiverem um canteiro, vocês quiserem outra forma, você pode utilizar um vaso que caiba pelo menos 5 litros de terra. Então, algumas ideias, ó. Um vaso como esse vai caber uma muda. Uma floreira como essa que vai à parede também aceita uma muda de alface. Sustentável, garrafa PET. Você corta a parte superior, fura o fundinho para drenagem da água e pode plantar alface aqui também. São algumas ideias da forma que vocês podem estar cultivando, tá? Agora vamos lá para o meu canteiro que eu vou mostrar como fazer o transplante dos seus bebês alface. Vamos lá. Olá. Agora eu vou mostrar para vocês como realizar o transplante das mudas de alface que estão na sementeira, né? Que já estão no ponto para plantar no canteiro. Primeira coisa,
realize o procedimento de transplante no finalzinho da tarde, quando ou até em dias nublados, quando o calor excessivo já foi embora, né? Porque senão as plantas não resistem a esse transplante. O solo deve estar úmido, bem drenado, bem fofo. Então, essa terra eu já preparei, já deixei com essa cobertura de folha seca. Quem tiver dúvida, assista ao vídeo sobre a importância da cobertura de folha seca na horta, tá? Então, essa cobertura de folha seca eu vou afastar para poder realizar o transplante das mudas de alface. Eu deixo reservado. O solo deve estar bem úmido e com a terra bem fofa. Você usa esses garfos de jardinagem para poder afofar a terra. Você rega um pouco para poder deixar essa terra úmida. Não transplante as suas mudas em terra seca, tá? Que senão elas não resistem. Tá? Terra bem fofa e rica em matéria orgânica. A matéria orgânica do solo é oriunda da cobertura de folha seca e de grama seca, né, que no processo de decomposição retorna nutrientes para o solo. Bom, a terra já está preparada. Agora eu pego a bandeja com as mudas e realizo o transplante delas no canteiro. O espaçamento entre as mudas tem que ser de 20 a 30 centímetros. Eu farei aqui no canteiro 2 fileiras com as mudas. Agora, para retirar a muda da bandeja, é importante utilizar uma faquinha, algum utensílio para você não machucar a raiz na hora de retirar. Aí você tira o torrão intacto, sem machucar a planta. Esse torrão que você vai plantar aqui no canteiro. Aí com o seu dedo mesmo, você já vai abrindo espaço para as suas mudas. Tá? Lembrando desse espaçamento que eu falei de 20 a 30 centímetros. Então, vão ser 2 fileiras com esse espaço entre as plantas. A cada muda que eu planto, eu retorno a terra pro entorno da planta e não amasso. Mantenha essa terra fofa sempre, tá? Cada uma das mudas eu vou retirar dessa forma. Ó, a muda bem intacta. Eu vou realizar o transplante de todas as mudas e vocês vão ver como ficam. Vou mostrar de perto como é que retira o torrão. Aqui é a bandeja. Você coloca lateralmente, eu usei uma faquinha dessas de cozinha, e puxa delicadamente para vir o torrão. Olha, ele fica assim, tá? É esse torrão que você vai colocar ali na sua horta. Eu vou transplantar todos e já mostro para vocês. Gente, olha que coisa maravilhosa. A prova de que o solo aqui do meu canteiro está rico em matéria orgânica. Uma minhoca. Enquanto eu transplantava a muda, essa lindeza apareceu. Minhoca californiana. Terra que tem minhoca, pode confiar, é terra boa. Falando sobre a minhoca, ela é fundamental para manter o equilíbrio de nutrientes do solo. A minhoca, quando ela se alimenta da matéria orgânica que tem no solo, assim que esse alimento passa pelo trato digestivo dela, o que retorna para o solo é altamente equilibrado nos nutrientes necessários para as plantas. Então, em terra que tem minhoca, quanto mais, melhor, porque certamente esse solo vai ser rico em nutriente e, consequentemente, o nosso cultivo vai ser bastante próspero. Vamos retorná-la para o solo, que é o lugar dela. Todos os berços abertos. Agora, transplantar as mudas de alface. Pronto, as mudas de alface já foram transplantadas. Veja como é que ficou, tá? Aqui eu consegui plantar 14 mudas nesse espaço. Agora que elas estão transplantadas, você tem a opção, caso o seu solo não esteja tão rico assim em nutrientes,
de colocar em torno da raiz um pouco de torta de mamona. Torta de mamona, essa caixinha aqui. Você pode comprar em loja de jardinagem a torta de mamona pura, sem mistura de farinha de osso ou qualquer outro ingrediente. Porque o que é a torta de mamona? Nada mais é do que a mamona torrada e triturada para você colocar no seu solo. A mamona, ela tem por propriedade enriquecer o seu solo de nitrogênio, o que para a cultura do alface é bem interessante. Você pode pegar, ela é desse jeitinho aqui. Você pega como se você fosse botar um sal na salada. E solta, né, esse pouquinho de torta de mamona num raio em torno da raiz, não junto da muda, mas num espaço por fora. Porque se for por fora, ela vai buscar esse nutriente e com isso ela cresce ainda mais. Então, vou mostrar como é que se coloca a torta de mamona. Você coloca a torta de mamona desse jeito aqui, num espaço fora, não junto à raiz, um pouquinho fora da planta. Tá? É bem pouquinho mesmo. Bom, agora que as mudas estão transplantadas, eu vou retornar aquela cobertura de folha seca para o meu canteiro. A gente nunca deixa a terra exposta. A terra exposta, ela recebe a incidência direta de sol e de chuva, então fica uma terra socada, uma terra muito seca pelo calor do sol, o que agride as raízes e atrapalha o crescimento da sua hortaliça. Então, sempre cobertura de grama seca ou folha seca. A folha seca, bem sequinha, você amassa, ela fica picadinha e você coloca por cima da sua terra para proteger, tá? Vou mostrar depois de pronto. A cobertura de folha seca, ela é justamente a matéria orgânica vegetal que a gente está dando para o nosso solo, né? A folha seca, ela entra num processo de decomposição e esses nutrientes dela retornam para a terra. E nutrientes que retornam para a terra, consequentemente, são os nutrientes que vão alimentar a nossa hortaliça e fazê-la crescer forte e saudável. Tá? Vou continuar aqui, depois eu mostro como é que ficou. Um dado importante sobre a alface, né? A alface, ela não é muito tolerante ao sol intenso. Então, se você for cultivar num local ou numa região onde o sol é muito forte, você tem a opção de instalar sombrites, que protegem, né, que atenuam a intensidade desse sol e também até atenua o impacto da chuva, né, porque chuva muito forte ou granizo também pode atrapalhar o crescimento do seu pé de alface. Veja, já realizei a cobertura em todo o canteiro com a grama seca. Veja como ficou. Já realizei a cobertura com folha seca em todo o canteiro. Agora, sempre após realizar o transplante de mudas e a cobertura de folha seca, você sempre deve regar. Então, você já tem um regador com furos bem pequenininhos e rega o teu canteiro. Tá? Sempre que você plantar alguma cultura no seu canteiro, regue em seguida. Pronto, mudas de alfaces todas plantadas. Agora, vamos identificar no nosso canteiro e uma sugestão. Anote no verso a data em que você plantou as suas mudas. Assim você consegue ter um parâmetro de quanto tempo a sua cultura leva para estar pronta para a colheita. Pronto. Agora é só dedicar bastante amor e carinho à sua horta, que em breve você vai colher os frutos da sua dedicação. Uma boa prática da horta a todos e até a próxima!